Muito bem, pessoal, boa noite para todos vocês. Boa noite para todos que nos aguardaram, que estão desde já nos acompanhando, aqueles que ainda vão chegar também, aqueles que vão assistir depois, já que esse vídeo vai ficar disponível, né? Uma boa noite aí para todos vocês. Eu cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. E eu quero, então, nessa noite, dar as boas-vindas para que a gente prossiga aqui no nosso objetivo, dentro dessa série expositiva do Sermão do Monte, né, do sermão que Jesus pregou. E estamos chegando aqui na nossa segunda mensagem dessa série, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como os seguidores de Jesus eles são o sal da terra e a luz do mundo. Então, o nosso texto base de hoje ele se encontra ainda lá em Mateus capítulo 5, dessa vez a partir do versículo 13 até o versículo 16, que eu vou fazer a leitura e em seguida a gente faz aqui a nossa oração pedindo ao Senhor para iluminar a nossa mente, tá bom? Então, diz assim o texto bíblico: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que há de se restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Quero convidar você a orar comigo, quero convidar você a pedir ao Senhor para poder iluminar a tua mente e a minha mente também, para que a gente tenha aqui um tempo proveitoso, para que nós tenhamos aqui um tempo de aprendizado mútuo. Então, onde você estiver aí, ore comigo. Senhor, desde já nós queremos render ao Senhor a nossa gratidão, deixamos aqui, ó Pai, o nosso muito obrigado pela oportunidade de aprendermos um pouco mais da tua palavra. Te apresentamos, Senhor, esse trecho aqui do Sermão do Monte, da tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade, que nós possamos aprender muita coisa nessa noite. Esse é um texto também muito rico. E, ó Pai, assim que a tua graça nos direcione, que nós possamos aqui nessa noite ser abençoados e, acima de tudo, Senhor, tirar lições preciosas, valiosas desse texto que o Senhor revelou para a gente, e que nós possamos também colocar isso em prática. É o nosso pedido, e nós assim então te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, na semana passada, no primeiro sermão, na primeira parte, né, que nós fizemos aqui a exposição do Sermão do Monte, nós falamos das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, se você acompanhou comigo, se você se lembra, ela termina justamente numa mensagem em que Cristo deixa para a gente uma palavra de ânimo, né, para a gente, ou seja, não desanimar perante as perseguições que vierem contra nós, né? Então ele fala que, na verdade, bem-aventurados são aqueles que vão ser perseguidos, né, por causa da justiça, por causa da mensagem do Evangelho. Essa mensagem do Evangelho ela nem sempre agrada as pessoas, né, principalmente, né, esse termo que a gente ouve com uma certa constância, derivado aqui dos Evangelhos, né, que é a ideia do mundo. Essas pessoas do mundo, elas não se agradam da mensagem do Evangelho. Por mundo aqui, claro, né, eu quero dizer aquele sistema corrupto, caído, falido, governado pela carne, pela pecaminosidade. Né? Então, quando nós anunciamos a mensagem de Cristo, quando nós anunciamos a palavra de amor, a palavra de justiça, por mais que ela seja verdadeira, por mais que ela seja uma mensagem contra o egoísmo, mas seja uma mensagem altamente altruísta, ainda assim, quando nós pregamos essa mensagem com aquela fidelidade às Escrituras, muita gente não se agrada, muita gente não gosta, e nós incorremos aí no risco de sofrer perseguições por conta disso. É o alerta que Jesus fez no final das bem-aventuranças, e ele deixa ali também aquela palavra de ânimo, para a gente não desistir, não desanimar, mesmo que nós soframos qualquer espécie de perseguição por conta disso. E o que acontece daqui para frente, nesse trecho do Sermão do Monte, é agora uma mudança na direção de como Jesus aborda
o seu discurso para os seus discípulos, para as pessoas que estão ouvindo, que a gente já viu que era uma multidão. E nessa inversão agora, Jesus mostra um pouco de como deve ser o nosso relacionamento enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus, enquanto discípulos de Jesus, com esse mundo. E aqui mundo agora eu já uso num outro sentido, não meramente naquela ideia anterior de um sistema caído, falido, corrupto, pecaminoso, mas eu uso agora no sentido do local onde nós habitamos, né, no sentido da raça humana, de todas as pessoas. Né? Então nós temos aqui uma fala de Jesus de como nós devemos lidar com o mundo, qual deve ser o tipo de relacionamento que nós devemos ter com o mundo, com as pessoas ao nosso redor e nos lugares aí em que a gente convive, com a nossa cultura, né, de maneira geral. E a gente vai perceber que além de Jesus falar um pouco para a gente sobre como nós devemos viver e conviver nesse mundo, ele vai também trazer um pouco dos objetivos desse relacionamento, né, das consequências desse relacionamento. Então tem muita coisa boa para a gente aprender aqui a partir de Mateus capítulo 5, aí o versículo 13 em diante. Para expor essa questão relacional, né, que nós falamos agora, Jesus ele utiliza de uma figura de linguagem muito recorrente em todo o Novo Testamento, em toda a Bíblia, né, para ser mais exato, que é a figura de linguagem da metáfora. A metáfora é quando a gente utiliza algo não verdadeiro, né, não real em si, para simbolizar alguma outra coisa. Pode ser um objeto, né, pode ser, de repente, até uma outra personagem, alguma outra coisa da história, né, para poder simbolizar alguma outra coisa que nós queremos falar. Então, nesse caso aqui, a metáfora que Jesus utiliza, que ele lança a mão, é de dois elementos comuns ao dia a dia de todas as pessoas, inclusive até hoje em dia, né? Então não vai ser muito difícil a gente assimilar aquilo que Jesus quis dizer. O primeiro elemento que ele usa na sua metáfora é o sal, e o segundo elemento que ele usa ainda também no decorrer aí dessa passagem que a gente leu é a ideia da luz. E a gente precisa, inclusive, nessa a parte introdutória, né, ter em mente que sempre que nós estivermos falando aqui dessas metáforas, né, o decorrer do discurso de Jesus sobre essas metáforas, eles precisam ser lidos a partir da ideia de boas obras. A gente vai lá para o último versículo, por exemplo, o 16, né, que a gente leu aqui hoje, e a gente tem o seguinte escrito, né, eu vou reler aqui para a gente, que diz assim, ó, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então a gente precisa ler essas duas metáforas do sal e da luz por meio dessa ideia das boas obras. Né? Então, para que vejam as vossas boas obras. E a gente precisa ainda também pensar, né, no fato das pessoas enxergarem essas boas obras na nossa vida e a partir da nossa vida, mas também, principalmente, na ideia de glorificar o Pai. Então as nossas obras não são para glorificar a gente, não são para glorificar as nossas instituições, mas elas são para glorificar o Pai que está nos céus, ok? Então pensando nisso, né, trazendo essas informações preliminares, a gente fica um pouco mais fácil agora de prosseguir no discurso de Jesus. A gente viu que inicialmente ele faz ali logo de imediato uma comparação dos seus seguidores, dos seus discípulos, com o sal da terra. Vocês são o sal da terra, vós sois o sal da terra. O sal é um elemento que tem, de fato, muitas características, né? Se você pegar aí muitos comentários bíblicos, né? Muita gente que comentou alguma coisa sobre esse texto, muitos vão se aventurar em diversas características e até propriedades do sal. Né? Você vai ver aí pessoas falando, por exemplo, sobre a questão da preservação. Você vai encontrar outras pessoas falando um pouco mais da capacidade do sal de provocar sede, né, e outras coisas mais. Muito embora a gente vai perceber daqui a pouco que o objetivo de Jesus ele não está diretamente vinculado a nenhum desses outros pontos que nós comentamos, senão a uma outra ideia aqui que é a do sabor. Né? Mas antes de eu falar disso, de fato a preservação ela é importante, de fato é um elemento importante, embora não seja um elemento primário aqui no texto, não seja o objetivo de Jesus falar sobre isso, mas a preservação relacionada aqui à questão do sal, ela era importante para aquele tempo sim, havia uma importância muito grande, porque naqueles dias não existia geladeira, né? Então a forma das pessoas preservarem alimento muitas vezes vinha exatamente dessa ideia de friccionar o sal ali, né? Principalmente carne e outras coisas mais,
para que aquele alimento durasse um pouco mais de tempo. E a gente consegue explicar isso, inclusive, até cientificamente, né, o porquê dessa questão do sal, dessa propriedade preservativa, né, que o sal possui. Isso acontece por causa da pressão osmótica. Então, na medida que o sal vai sendo friccionado ali, né, no alimento, ele vai fazendo com que aquele alimento perca mais água e, ao mesmo tempo, também vai eliminando os principais elementos que vão colaborar, contribuir para a existência de fungo, de bactéria, né, para poder estragar mais rápido ali o alimento. Então, passando o sal ali na carne, por exemplo, né, ele vai demorar um pouco mais de tempo. Então, tem sim uma importância grande, né, a ideia aí da preservação, até para a gente mostrar um pouco ainda mais essa questão da importância da preservação. Uma outra informação útil aqui para a gente é justamente a distância que as pessoas percorriam, né, os pescadores, para poder fazer aquele trajeto logístico de peixes que eles pegavam nos mares, né, na região de Cafarnaum, e depois levavam para o centro religioso, né, para a região de Jerusalém. Era percorrida ali uma distância de aproximadamente 160 quilômetros, lembrando que naquela época não tinha carro igual hoje, né? Então os meios de transporte eram muito mais lentos, geralmente era feito por meio de animais. Então esse mecanismo, né, essa forma como eles trabalhavam a preservação, de fato era muito importante naquele tempo. Agora, o que é mais interessante nisso tudo, né, a gente sempre vai encontrar em um comentarista ou outro, né, em algum estudioso ou outro aí, essa questão da preservação, mas o que é mais interessante é que Jesus não está preocupado com essa ideia da preservação aqui nesse texto. E como é que a gente sabe disso? Porque no próprio texto ele está falando da função de tempero que o sal possui, né? Tanto que ele fala, por exemplo, se o sal perder o sabor, né, se o sal vier a se tornar insípido, como é que se vai restaurar o sabor? Né? Então, o contexto imediato ele está preocupado justamente com essa questão do sabor, com essa questão do gosto que o sal pode proporcionar. E é a partir disso que a gente precisa, né, focar aqui nessa parte do Sermão do Monte, né, para também entender aquilo que Jesus queria ensinar, o que ele deixou ali de aprendizado em torno desse simbolismo, dessa metáfora, para a gente extrair verdades para a nossa vida hoje em dia também. É sabido, né, muito bem que o sal ele tanto pode ser um mocinho para a gente, como também pode ser um vilão. Né? Então, a gente, simplesmente, se nós soubermos dosar, né, a quantidade de sal que a gente vai usar, isso vai fazer uma diferença muito grande na nossa alimentação, né? Inclusive na própria questão do gosto mesmo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso aí também. Né? Mas se a gente usa muito sal, né, pode vir, por exemplo, a alterar um pouco o nosso metabolismo, a mexer com a nossa pressão sanguínea, pode vir até a gerar alguns prejuízos para a saúde, né? Mas quando a gente pensa aqui nesse discurso de Jesus, é claro que ele está falando aqui do uso do sal numa medida apropriada, numa medida saudável, né? Numa medida que não vá prejudicar a saúde de ninguém. E pegando aqui então justamente essa ideia do sabor, né, da própria fala de Jesus ali, de que nós precisamos ser esse sal, não podemos perder o sabor, não podemos nos tornar insípidos, né? Basta a gente pensar aqui nessa importante propriedade do sal, né, que é de temperar, que é de dar um gosto diferente. Eu não sei se você, em algum momento da sua vida, por exemplo, já precisou comer aí feijão e esse feijão não estava temperado. Né? Eu tenho certeza que se você fez isso, você não gostou daquilo que você experimentou. Né? O gosto não era dos mais agradáveis, não era um gosto legal. Né? Então, o sal ele tem essa propriedade quase que miraculosa. Né? Ela transforma realmente a nossa degustação, o nosso paladar, faz com que a gente tenha, né, uma visão diferente daquele alimento que a gente está saboreando. Né? E essa é uma das propriedades aí, inclusive até da nossa vida mesmo. Né? A salinidade, só para a gente ter uma ideia, é um dos 5 gostos básicos que a língua humana ela consegue detectar. Então tem aquela coisa do azedo, do doce, né? E a salinidade é outra. Então se você pega uma comida, né, por exemplo, sem sal, né, sem esse tempero, a gente vai sentir que está faltando alguma coisa, vai sentir que o gosto não está bom. Né? Então, só para a gente ver aí de novo, né, a importância que o sal tem na nossa alimentação, na nossa dieta, no nosso dia a dia. E outra coisa curiosa dentro disso ainda também é o fato de que o sal ele também colabora para mexer com o nosso olfato, ou seja, com o cheiro também. Como assim, pastor? Vou te explicar como que isso acontece. Quando a gente joga o sal na comida, né, no momento em que a gente está preparando a comida, uma outra coisa que acontece
é que outras moléculas desse alimento que está sendo preparado começam também a ser liberados no ar com maior facilidade. E isso favorece justamente ali aquele aroma, né, aquele cheiro agradável da comida chegar também no nosso nariz, né, no nosso olfato. Então, esse é outro elemento interessante aí que o sal acaba ajudando, né, colaborando para que, inclusive, fique mais gostosa a comida, né, aquela comida que você pega para comer, mas não sente o cheiro, né, aquilo não ajuda muito. Mas quando as duas coisas elas estão bem interligadas, né, tanto o cheiro que te atrai quanto o gosto, né, você come aquela comida com uma vontade muito maior. Então são algumas questões aí interessantes também relacionadas à questão do sal. Agora, o fato é que Jesus falou que nós somos o sal. Nós somos o sal da terra. E para sermos sal desta terra, sal deste lugar onde a gente vive, né, sal desse mundo, nós precisamos pensar aqui no primeiro momento no equilíbrio da quantidade desse sal. Nós precisamos usar o sal, né, de maneira equilibrada. Isso na nossa dieta é assim que funciona também. Né? Eu não estou falando nem aqui no sentido da saúde em si, dos problemas de pressão sanguínea, etc. Não. O que eu estou dizendo aqui é do gosto mesmo. Né? Se você pega uma comida muito salgada, se você coloca muito sal na comida, ela não vai ficar gostosa, ela vai simplesmente causar o efeito contrário. Né? A gente não vai ter aquele desejo, aquela vontade, né, de se alimentar daquela comida. Então o sal ele também tem que ser na medida. Por mais que nós sejamos o sal dessa terra, por mais que nós tenhamos que fazer boas obras, né, como é a moral aqui, no final das contas, de toda essa metáfora que Jesus conta, tudo isso tem que ser na medida. Né? Se a gente coloca muito sal, se a gente tempera em demasia, né, em excesso, isso em algum momento pode fazer mal. Isso em algum momento pode causar o efeito contrário, pode causar algum asco, né, nas pessoas que estão aí ao nosso redor. Então tem que ser na medida. Nós somos o sal da terra, mas o sal tem que ser usado na medida. Se você salga demais, o gosto, obviamente, então não fica bom. E ainda, se salgar de menos, né, também pode acontecer o mesmo efeito. Né? Ou seja, você salga de menos, você não deixa o gosto aparecer, você não deixa o gosto ser fixado, né? E ali também a pessoa não vai se agradar daquele tempero e vai querer que coloque mais alguma coisa. Outra coisa interessante, pensando aí na ideia do sal, é que se por um lado a gente pensa nessa questão da medida do sal, nós somos o sal da terra, temos que usar essas boas obras, temos que usar a nossa vida, né, de maneira temperada, de maneira equilibrada. Por outro lado, o sal ele também não é um alimento para ser colocado em qualquer alimento. Né? Ele não é um tempero para ser colocado, um condimento para ser colocado em qualquer alimento. Então isso faz uma diferença enorme. Não sei se você, lá na sua infância, como eu, né, aquelas brincadeiras de criança, hoje em dia o pessoal, a juventude, os jovens, adolescentes gostam da expressão trollar, né, quando eles pregam uma peça em alguém. Na minha infância eu lembro que uma vez eu fiz algo do tipo com um dos meus irmãos, né, coloquei, ao invés de açúcar no café, eu coloquei sal. E é horrível, é simplesmente horrível, né, não tem muito o que dizer. E aí a gente parte para essa mesma dinâmica, né? A gente pensando aqui nessa questão do sal, no utilitarismo do sal, se por um lado a gente precisa utilizar o sal de modo equilibrado, por outro ele não serve também para qualquer alimento, ele não serve para qualquer contexto. Né? Então a gente tem que aprender também, né, a lançarmos, né, o sal, a lançar esse tempero, a praticar essas boas obras no contexto devido, no local devido, no ambiente devido. Né? Isso também é importante. Né? Ou seja, precisamos buscar a sabedoria de Deus para poder nos deixarmos ser usados nos lugares mais convenientes e exatos e que Deus realmente quer nos usar. E outra coisa interessante, ainda dentro dessa discussão de nós sermos o sal da terra, é a gente pensar que para o sal ele fazer sentido o uso dele, ele precisa ser usado no alimento. Né? Se o sal ficar junto ali do saleiro, né, se ele ficar ali preso dentro do saleiro, a gente não vai poder sentir o gosto dele. Você pode estar com uma salada muito bem preparada aí na sua frente, uma comida muito bem preparada na sua frente, mas se de repente você não pegar aquele saleiro e jogar aquele sal sobre aquela comida, não vai adiantar nada. O sal vai ficar ali guardado no saleiro e você não vai sentir o gosto do sal. Então, isso mostra para a gente um pouco da ideia de que nós, se ficarmos isolados, né, nós não vamos conseguir usufruir dessa propriedade de tempero, dessa característica que o sal precisa ter. E essa, gente, é uma situação que no decorrer aí da história da cristandade, nós percebemos outras pessoas agindo exatamente nessa dinâmica do saleiro, né, para evitar, por exemplo, se misturar com o mundo, né, para evitar se misturar com outras pessoas,
Outras pessoas, né, no meio aí do cristianismo do passado, se isolaram, né, ficaram ali apenas dentro do saleiro, ficaram apenas dentro do seu templo, ficaram apenas dentro da sua comunidade religiosa, ficaram apenas dentro do seu grupinho institucional. Outros grupos, né, fizeram aí até caminhadas mais eremitas, né, se isolando da sociedade mesmo como um todo. Outros criaram monastérios, né, para não se misturar com o mundo em si. E não é essa a ideia de Jesus. Pelo contrário, o que Jesus está falando é que nós somos o sal da terra, a gente tem que estar ali misturado. Se a gente pega até essa dinâmica, por exemplo, aí da preservação que o sal ele possui, né, dentro daquele contexto do mundo antigo, o sal ele precisava ser lançado ali em cima da carne, friccionado, né, ele precisava estar misturado ali com a carne. Então não é para a gente se isolar, não é para a gente ficar escondido do mundo, das pessoas, né, porque não é assim que a gente vai conseguir temperar, não é assim que a gente vai conseguir, de fato, né, praticar aquilo que Jesus requer da gente. Né? Então a gente precisa estar misturado, a gente precisa estar no meio, mas com um tempero diferente, esse é o detalhe, né? O nosso gosto, ele é o gosto do tempero de Cristo, ele não é o gosto das más obras, não é o gosto da corrupção, não é o gosto do pecado, mas é o gosto da presença de Jesus, é o gosto da graça de Deus, é o gosto do amor de Deus. E com esse tipo de tempero, nós podemos fazer aí uma grande diferença no mundo em que nós estamos vivendo. Agora, a questão é que Jesus também, logo na sequência, ele comenta aí o seguinte, que nós somos o sal dessa terra, mas nós não podemos perder o gosto. Porque se o sal vier a perder o gosto, ele se tornar insípido, sem gosto, sem sabor, ele não vai servir para mais nada, senão simplesmente ser lançado fora, jogado fora, para ser pisoteado pelas pessoas, pelos homens. E a questão o que será que Jesus quis dizer com isso? Né? Porque será que o sal ele pode perder o gosto? É uma discussão aí que, se você for procurar em outros comentaristas, em outros estudiosos, né, muita gente vai se questionar a respeito disso, se Jesus estava dizendo num sentido assim da impossibilidade, num argumento mais do absurdo, né, da impossibilidade, ou se isso de fato pode acontecer. Né? Então, o que acontece é que nós vamos encontrar no decorrer aí, principalmente de estudiosos mais antigos, a narrativa de que naquele contexto de Jesus daquele tempo, né, o local de onde eles extraíam o sal, muitas vezes ele vinha com impurezas. E por mais que pudesse passar por um processo de purificação, né, para a extração mais exata do sal que está puro, pela falta de tecnologia como a gente tem hoje, nem sempre isso era possível. Então, uma parte desse sal que era extraído acabava chegando também aí misturado com algumas impurezas. Né, e o resultado era que eles iam acumulando esse sal misturado, né, com a impureza, e eles então depois lançavam em outros terrenos que eram mais lamacentos, né, para poder melhorar ali o local por onde as pessoas passavam. Então, aquele sal se tornava uma coisa mais arenosa. Né? Imagina você pegar, aí, por exemplo, um pouco de areia com um pouco de sal. Por mais que tenha ali um pouquinho do gosto salgado, você não vai comer uma coisa dessa, não faz sentido, né? A não ser que seja o sal puro. Né? Então, essa parte que era contaminada, essa parte que era impura, ela não servia para essa finalidade da alimentação. E por isso as pessoas lançavam fora, jogavam fora. Servia unicamente para poder melhorar ali o piso por onde as pessoas passavam, né? Para melhorar um pouco do trajeto, para tirar um pouco dos buracos, do caminho lamacento, etc. Mas nada mais do que isso. Né? Então, por isso que Jesus usa também dessa explicação. Se o sal perder o gosto, se a gente não tiver um sal que tem de fato esse sabor, que vai poder ser usado para essa propriedade, ele não vai atingir a sua finalidade, ele não vai cumprir o seu propósito, né? E ele simplesmente precisa ser descartado, jogado fora, porque ele não tem utilidade para a gente. E ele só vai servir para ser pisoteado pelos homens. E a ideia de ser pisoteado não é uma linguagem boa, né? Ser pisoteado é porque realmente a coisa não serve. Né? Ser pisoteado é até às vezes uma linguagem utilizada para pensar numa situação em que alguém está sendo humilhado, em que alguém não está sendo bem aproveitado. Né? Então, um pouco da figura de linguagem de Jesus ali é essa. Se o sal não tiver gosto, se o sal não temperar, se você, discípulo de Cristo, se eu, discípulo de Cristo, se nós, seguidores de Jesus, não tivermos aí um bom tempero, um gosto agradável, gosto do reino de Deus, ele então não vai servir para nada. Ele pode ser descartado, pode ser jogado fora pela beira do caminho, para que as pessoas passem por ali pisoteando. Agora, é interessante que a gente precisa de novo resgatar a ideia que eu comentei, de que tanto a metáfora do sal como a metáfora da luz,
elas estão vinculadas aqui com a ideia das boas obras, né? Então, a questão aqui é que nós precisamos praticar boas obras, mas nós não podemos praticar essas boas obras nossas, essas boas obras que o Evangelho requer da gente, que a lei de Cristo requer da gente, simplesmente de uma maneira impura, misturada, com um blend, né, de coisas santas e profanas. As duas coisas não combinam, né? Eu me lembro daquele episódio lá em Levítico, por exemplo, quando os sacerdotes provavelmente se embriagaram, né, e logo depois Deus dá ali uma palavra dura para eles, no capítulo 10, dizendo que ele faz acepção entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Então a gente não pode pensar na obra de Deus, nas obras de Deus, exatamente dessa maneira mista, mesclada, né, com coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo. Pelo contrário, né, nós precisamos ser criteriosos nesse sentido. E, infelizmente, no passado, se a gente voltar um pouco até na história da Reforma Protestante, por exemplo, no passado houve uma tendência de diminuir muito, muito, né, essa questão das boas obras. Principalmente ali em função da maneira como os reformadores vinham destacando a questão da justificação pela graça. A gente sabe que naquele tempo o catolicismo vinha ensinando aquela coisa da justificação por obras, né? Pessoas até compravam indulgências e tudo mais. Eles acreditavam que por meio de obras que eles fizessem, eles poderiam então ali ganhar o favor de Deus e até ganhar a salvação por conta disso. E a reforma ela veio na contramão disso, né? Veio mostrando que não é por obra humana nenhuma, senão somente pela graça de Deus, que deu origem inclusive àqueles lemas, né, do sola gratia, ou seja, somente a graça, sola fide, né, que é o somente a fé, e muito bem baseado inclusive em Efésios capítulo 2, né, versículos 8 e 9. Se a gente relembrar aqui esse texto aqui que eu citei de Efésios 2, 8 e 9, nós temos ali escrito o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas só que se a gente parar até aqui, a gente fica com essa ideia de que não precisamos de nada de obra. Mas a continuação, o versículo 10 aqui desse texto que eu estou mencionando, né, de Paulo aos Efésios, continua dizendo o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Então, aquela fala recorrente, né, que a gente sempre diz, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras, né? Então, se por um lado a reforma, durante um tempo, negligenciou a importância das boas obras, a importância de prática de obras de caridade, de outras coisas mais, para evitar qualquer proximidade da doutrina, do dogma católico, da justificação pelas obras. Por outro lado, com o tempo, né, outros evangélicos foram recuperando um pouco desse conceito. E o problema é que hoje em dia nós temos alguns outros grupos evangélicos, né, um pouco mais militantes, um pouco mais ligados, aí, por exemplo, a perspectivas mais socialistas, né, e tudo mais, que tem valorizado aí um pouco mais essa questão das boas obras, mas na medida errada, né, fora realmente desse equilíbrio, né, que a gente comentou aí que o sal precisa ter. Eles acabam trazendo aí um discurso híbrido, impuro, ou seja, exatamente essa ideia que nós comentamos agora daquele sal que ele era extraído e uma parte dele, né, infelizmente, ali era impuro, né, misturado com outras coisas ruins, e elas acabam trazendo aí essa mescla de coisas santas com coisas heréticas, com coisas ruins. E como que isso acontece? Nós podemos pensar aqui, por exemplo, na lei do amor, né? A própria Escritura ela mostra para a gente que amar a Deus e amar o próximo é algo assim essencial dentro da lei de Deus. O próprio Jesus diz que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, né? É dali que a gente, digamos, dali que a gente pode resumir toda a Escritura, né? A partir desses dois mandamentos, de amar a Deus em primeiro lugar e de amar o próximo também como nós amamos a nós mesmos. Agora, a situação que acaba acontecendo aí, né, dentro desse discurso híbrido, né, que eu comentei aqui ainda agora, é a gente pegar, por exemplo, um mandamento como esse de amar ao próximo e transformar isso, por exemplo, num discurso em que o casamento homoafetivo, o casamento de pessoas do mesmo sexo, ele é aprovado pela Bíblia. Pelo contrário, né, a gente sabe que não é, mas é o que muitas vezes tem acontecido em alguns outros contextos, né, pessoas pegando, por exemplo, uma fala daquilo que a palavra de Deus instrui para a gente, de uma coisa que realmente é muito importante, né, que é a prática do amor, que é um resumo de toda a lei de Deus, de toda a Escritura Sagrada, né, que é o mandamento maior de todos, né, o mandamento mais sublime, tem supremacia, né, se a gente pega lá o discurso de Paulo aos Coríntios no capítulo 13, na primeira carta,
é a supremacia, né, que o amor tem, inclusive, em relação aos dons espirituais. Mas a gente não pode confundir essa questão, né, e pegar ali uma parte, por exemplo, da Escritura que favorece essa questão do amor e modificar esse discurso numa coisa que a Escritura não aprova. Né? Então isso torna, por exemplo, uma prática boa, né, um mandamento bom, num discurso híbrido, impuro. Né? E o que vai acontecer com isso é que esse tipo de ensino, esse tipo de discurso, ele não vai bater com as escrituras, ele vai ter uma forma, né, de perda de gosto, e ele só vai servir simplesmente para ser jogado fora. Ele só vai servir simplesmente para ser lançado, né, e ser pisoteado pelos homens. E isso vai acontecendo em muitas outras esferas, né? Se a gente parar para pensar, o próprio feminismo em si, né, que possui aí muita coisa positiva, estudar, por exemplo, a primeira fase do movimento, como surgiu, né, a forma como as mulheres se engajaram até no direito de votar, né, na questão do sufrágio e tudo mais, tem muita coisa positiva, mas alguns discursos, por exemplo, que têm feito parte desse movimento mais contemporâneo, né, de uma outra fase já do movimento feminista, já é aí um discurso de independência, né, da mulher não precisar do homem, que é uma coisa antibíblica, né? Se a gente parar para pensar no igualitarismo, né, ou seja, Deus olhando para o homem e para a mulher do mesmo modo, né, não é um maior do que o outro, mas os dois perante os olhos de Deus são iguais, isso é bom, isso é ok, isso é legal. Mas quando a gente simplesmente passa por cima dessa visão, né, e compreende que apenas um dos dois é importante, que um não precisa do outro, isso já é contrário ao discurso que a própria Escritura traz para a gente. Então, tanto Adão precisou de Eva, como Eva precisou de Adão. Não era bom que Adão estivesse só, mas em que lugar que diz na Escritura que era bom que Eva ficasse só? Então, não é bom. O bom, na verdade, é que os dois estejam juntos, né? Então, a gente pode, muitas vezes, né, nos basearmos aqui numa coisa boa da Escritura e, às vezes, seguir aí para um discurso que é ruim e criar aí um discurso híbrido, né? Um discurso que tem aparência de sal, parece sal, você coloca a mão no saleiro, parece o pozinho branco do sal, mas na hora de provar não tem o gosto das Escrituras, não tem o gosto da palavra de Deus. E aí simplesmente não serve, tem que ser jogado fora, né? Tem que ser lançado, né, para poder ser pisoteado pelos homens. Né? E assim a gente poderia citar aqui muitas outras questões que têm permeado, né, o mesmo tipo de caminho, né, que nós colocamos aqui como a título apenas de exemplo. Agora, o sal na medida certa, ele com certeza vai trazer para a gente aí um gosto mais agradável do alimento. Né? Assim como se a gente praticar as boas obras na medida certa, a gente vai conseguir também trazer um novo rumo melhor para a humanidade. Então, se a gente consegue equilibrar, né, o sal na comida, né, essa é a analogia ali de Cristo, né, se a gente pega a comida e coloca a medida certa, no alimento certo, no momento certo, aquilo vai ser bom para a gente, vai ser útil para o nosso paladar. E se a gente também, no nosso dia a dia, praticar as nossas boas obras, nessa medida certa, nessa medida correta, nessa medida coerente, o que vai acontecer também é que nós vamos poder colaborar para uma sociedade melhor, para um mundo melhor. Podemos até citar aqui, né, como eu venho aí de uma igreja de tradição wesleyana, por que não relembrar aqui, por exemplo, as contribuições que o próprio John Wesley, né, e muitos outros evangélicos ali do tempo dele, né, os quáqueres franceses e outros mais ali que se envolveram com o movimento pró-abolicionista. Aquilo deu um novo rumo para a sociedade do século XVIII. Se a gente for parar para pensar, né, a maneira como eles lutaram ali pela liberdade dos escravos, pela libertação dos escravos, a médio prazo, a longo prazo, trouxe aí mudanças sensacionais para a sociedade ocidental. E se você estudar um pouco até da história do Brasil, você vai ver que a Inglaterra depois, né, se tornou ali um país ali importante dentro dessa luta abolicionista e até provocou o Brasil, pressionou o Brasil para que antes de firmar qualquer acordo político, né, econômico, devesse primeiro aí também o Brasil seguir esse mesmo caminho do abolicionismo. Então a gente percebe que se nós praticarmos essas boas obras na medida certa, na medida coerente, nós podemos colaborar para um mundo melhor. Né? Então a questão que fica aqui para a gente é que tipo de sal nós somos, né? O sal puro, né? O sal dessa terra que Jesus disse aí que nós somos. Né? Que tipo de sal é você, que tipo de sal sou eu? Um sal puro, um sal que realmente está preocupado em equilibrar, né, esse gosto, de trazer aí realmente essa diferença no mundo em que a gente vive, ou um sal impuro, um sal mesclado, um sal híbrido, né, que não está preocupado em fazer absolutamente nada para a glória de Deus. Que tipo de sal é você? É uma pergunta importante aí para a gente seguir aqui na nossa reflexão. Agora, Jesus também diz na sequência que os discípulos, os seguidores dele, são também a luz do mundo.
E a luz também é outra questão bastante essencial para a nossa vida, né? Sem luz não dá nem para imaginar como seria a humanidade, não dá nem para imaginar se haveria humanidade, né? Até porque a própria luz solar em si, ela é de fato essencial para tudo, né? Por meio dela, por exemplo, que a vegetação se retroalimenta, né? Por meio do processo de fotossíntese e aí por diante, né? Então não dá para imaginar, por exemplo, a existência da humanidade, a existência do mundo, a existência de todo esse planeta sem luz. A luz é uma coisa essencial. Essa luz aqui que Jesus está falando não é uma luz própria, né, que nós carregamos, né, nossa propriamente dita, assim como também até esse gosto. Esse gosto que a gente carrega não é um gosto nosso próprio, né? Aliás, se fosse para pensar no gosto que o ser humano tem sem Cristo, né, é um gosto de podridão, né? Se a gente olhar, por exemplo, para outras metáforas que a Escritura falam para a gente pega lá Efésios capítulo 2, Colossenses capítulo 2, e a maneira como a Escritura trata aquela pessoa que não nasceu de novo, que ainda não segue Jesus, é como alguém que está morto ou morta, né, nos seus delitos e pecados. Então é alguém que não tem esse bom tempero, esse bom gosto. É alguém que está em trevas, né, e não em luz. Então ainda não tem essa luz. Mas a partir do momento em que a pessoa se rende ao senhorio de Cristo, a partir do momento em que alguém se torna um legítimo discípulo, seguidor de Jesus Cristo, então esses elementos passam a fazer parte da vida desse homem e dessa mulher. Ele passa a ter um gosto diferenciado, um tempero diferenciado, e ao mesmo tempo também a transmitir um pouco dessa luz que vem do próprio Deus, né? Se a gente olhar, por exemplo, o Antigo Testamento, ele nos apresenta o Senhor Jesus como sendo o sol da justiça, né? A gente tem o próprio Jesus aqui nos Evangelhos dizendo que ele é a luz do mundo, e a gente tem lá em Apocalipse ele próprio também dizendo de si mesmo como sendo a resplandecente estrela da manhã. Então, Jesus é esse que tem essa luz própria, a nossa luz é derivada dele, a nossa luz não é própria, é derivada dele simplesmente. E por meio dessa segunda metáfora, né, é que a gente também vai aprender aqui novas lições, novas colocações que vão colaborar para essa ideia de nós praticarmos aí também boas obras que vão glorificar o nosso Pai que está nos céus. Bom, Jesus parece que ele dá ali, logo depois que ele fala que nós somos a luz desse mundo, ele parece que usa também ali uma espécie de inserção, né, de um parênteses, né, uma fala parentética, né, relacionado ali, por exemplo, a uma outra situação. Ele comenta que não se pode esconder uma cidade no topo de uma montanha, né, e aquilo ali, obviamente, faz muito parte da característica das cidades palestinas. Era muito comum encontrar cidades dessa maneira, né, construídas lá no topo. E até pensando nessa ideia de luz aqui, eu fico imaginando durante a noite, né, você passando por uma estrada mais abaixo e de repente se deparando ali com uma cidade que está bem construída na parte superior de uma montanha, e durante a noite todo mundo ali com a sua lâmpada acesa, a sua lamparina acesa, né? Seria impossível você passar por ali e não detectar que tem uma cidade naquele lugar. Então o que Jesus está dizendo é que isso é simplesmente natural para aquele que é um seguidor dele, né? Um seguidor de Cristo. É impossível que ele simplesmente omita, que ele esconda essas boas obras, né? Não dá para, assim como não dá para esconder essa cidade, não dá também para esconder as boas obras, né? A prática, a ortopraxia, né? Como muitas vezes a gente chama, da vida do cristão, da vida do seguidor de Jesus Cristo. Assim também como o gosto ele é inerente do sal, né? Se o sal não tem gosto, ele deixa, estranhamente, né, aconteceu ali alguma coisa que não é comum, que não é normal. Então, se o sal não tem gosto, já que o gosto é inerente do sal, é a propriedade do sal, né, já que o gosto não pode ser escondido do sal, já que essa cidade não pode ser escondida lá do topo da montanha, também assim, né, os cristãos não podem deixar as suas boas obras, a sua prática de santidade de vida também serem escondidas. E Jesus, em seguida, ele continua ainda agora nessa metáfora da luz, né, e ele comenta sobre uma lamparina. Ele fala que, do mesmo modo aí também, ninguém pega uma lamparina, imagina aquele contexto antigo que não existia energia elétrica, não existia um interruptor para alguém apertar e acender a luz, né? Era uma lamparina. E ninguém ia pegar uma lamparina como aquela, por exemplo, e colocar debaixo do alqueire. E o alqueire aqui nesse caso é uma medida de cereal, uma cuba de farinha, né? Ou seja, talvez ali um barril, né? Um recipiente grande, onde eles armazenavam ali alguma dessas situações que eu comentei, do cereal ou da farinha. Então não faz sentido, por exemplo, naquele tempo, você pegar a lamparina e colocar debaixo, né, de um barril, por exemplo, desse. Não faz sentido algum. O sentido, a lógica,
não é você colocar debaixo para tampar aquela luz, você simplesmente não vai aproveitar a luz, o barril vai tampar, né? Aquele estoque todo ali que você está colocando a lamparina debaixo vai simplesmente ocultar todo o brilho, toda a luz, qualquer capacidade da gente enxergar qualquer outra coisa. Então o que é natural, o que é o correto, qual é o caminho certo? Ao invés de a gente colocar debaixo desse barril, ao invés de a gente colocar debaixo desse recipiente, colocar no velador, ou seja, no castiçal. Então, na medida que você coloca a lamparina no castiçal, aí sim você passa a iluminar, né, o ambiente em que você está inserido. Não faz sentido, então, algum colocar essa lamparina na parte de baixo dessa pilha de comida, né, desse recipiente, porque a própria função da luz em si é clarear, é iluminar. Se a gente tampa essa luz, se a gente coloca essa luz debaixo desse recipiente, essa luz simplesmente vai perder a sua função. A gente simplesmente vai tampar essa luz e ela não vai executar a função para a qual ela foi criada. Então, assim, do mesmo modo, né, a ideia de Jesus ali para a gente é essa. Nós precisamos usar essa lamparina da maneira correta. Assim como nós cristãos precisamos nos deixar ser usados e precisamos ser usados da maneira também correta. Não nos escondendo, não nos isolando da sociedade, né, mas deixando essa luz aparecer, deixando essa graça de Deus aparecer, deixando justamente essa vida de santidade, essa vida de boas obras aparecerem e abençoarem outras pessoas que estiverem também ao nosso redor. E aí, como eu comentei também, né, que a gente teve na história do cristianismo pessoas que pensaram aí nessa questão das boas obras para evitar, né, para fugir, por exemplo, da justificação pelas obras. Por outro lado, a gente também teve esses grupos que eu comentei que se isolaram, né, eremitas e outras pessoas que criaram aí movimentos monásticos, né, que se isolavam do mundo. Na concepção deles, se eles não se misturassem com as pessoas do mundo, eles seriam mais santos, eles evitariam o pecado, eles fugiriam do pecado. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né, porque qualquer pessoa está sujeita a pensar alguma coisa pecaminosa, né, ou seja, a exercitar propriamente de maneira que não glorifique a Deus. A gente pode atuar pelo pecado não apenas por algo físico, por algo que a gente toca, por algo que a gente olha, mas a própria mente em si. Então, a pessoa se isolar no mundo monástico, ela simplesmente não vai conseguir fugir de todas as tentações. Existe ali uma pintura antiga, né, uma arte antiga, que ilustra até um pouco disso, de um monge que ele vinha queimando, né, todos os dedos da sua mão para poder fugir da tentação sexual. E só faltava ali agora o dedão. Ele já tinha queimado todos os outros dedos, só faltava o dedão. Né, e ele já estava queimando o dedão também para poder fugir da tentação sexual. E uma mulher do lado dele, né, ilustrando, representando essa tentação sexual. E era um monge, vivia isolado. Né, mas isso não evitava, por exemplo, o fato dele não tocar no próprio corpo, né, não evitava, por exemplo, dele olhar para uma mulher e cobiçar e desejar. Não evitava, por exemplo, dele imaginar coisas pecaminosas na sua mente. Né? Então não é o fato de você se isolar, não é o fato de você fugir, né, literalmente do mundo, né, e ficar aí vivendo num local em que você não vai se misturar com ninguém, que vai tornar você mais santo. Pelo contrário, a ideia de Jesus aqui é que a gente não deve se esconder, nem pode se esconder. É antinatural se esconder. Assim como aquela cidade não pode ser escondida lá no topo da montanha, assim como o sal, ele também não pode ficar sem gosto, assim também o cristão, ele não pode ficar sem viver em santidade, sem praticar boas obras, sem glorificar a Deus que está nos céus. E aqui a gente parte, então, para as nossas considerações finais. Jesus, ele deixa claro aí para a gente essas duas metáforas, né? A metáfora do sal, a metáfora da luz. Ambas as metáforas, elas partem aí do pressuposto da ideia, né, de que nós cristãos precisamos praticar boas obras. E recapitulando aqui então um pouco disso nas nossas considerações finais, uma coisa que a gente precisa deixar aqui claro, né, para a nossa reflexão é que as nossas obras, então, já que o sal ele representa aí também as boas obras, né, então as nossas obras elas podem dar um gosto diferente para o mundo. E a gente exemplificou aqui, inclusive, por meio até do engajamento social, não é? Que o movimento wesleyano e que outros movimentos ali também daquele tempo, né, tiveram em relação, por exemplo, à questão do abolicionismo, né, que mudou a história do mundo ocidental, foi algo assim muito importante para aquele tempo. Então as nossas obras podem colaborar para dar um gosto diferente para esse mundo. Pratique boas obras. As nossas obras, elas não devem ser escondidas.
não é nem que elas não podem, elas não devem ser escondidas. A gente não pode esconder as nossas boas obras, a gente deve praticar essas boas obras. Tudo na medida, tudo no tempo certo, né? Como a gente falou do sal. O sal em demasia, o sal em excesso ele vai fazer mal. O sal no alimento errado ele não vai ser bom. Então, dentro de todo esse equilíbrio que a gente falou, as nossas boas obras elas vão colaborar para algo melhor. Não vamos esconder as nossas boas obras. As nossas obras elas devem ser vistas, inclusive. A gente viu aí que o próprio Jesus falou sobre isso. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então Jesus fala que é importante que as pessoas vejam essas obras. Por isso que a gente não pode esconder essas obras, né? A gente não pode viver isolado. Se eu me isolo e pratico alguma coisa de modo que ninguém veja, de modo que ninguém fica sabendo, perde-se o propósito disso. Como a ideia da lamparina que Jesus falou que alguém foi lá esconder debaixo de um recipiente. Simplesmente não vai cumprir o propósito da lamparina. Então, se um crente, se um cristão, se um discípulo de Cristo esconde as boas obras, simplesmente não faz sentido algum. A gente está indo contra a natureza da luz que Jesus colocou sobre nós. Então, não esconda as suas obras, né? Pratique essas obras, para que as pessoas vejam essas obras. Agora, o que é mais importante quando Jesus fala para que as pessoas vejam essas obras, não é num sentido em que a gente se glorie com essas obras. Não é num sentido em que a gente faça o nosso nome ser engrandecido por essas obras. Não é para que a gente envaideça o nosso nome, né? Pelo contrário. O sentido de Jesus, até porque no decorrer do Sermão do Monte ele vai criticar, né, muitas vezes os fariseus que praticavam coisas assim, né? Faziam para ser vistos, né, pelos homens. A ideia aqui é que as obras sejam vistas, não que a pessoa seja vista. A ideia aqui é que aquele ato de amor, né, como por exemplo, imagina você passando num lugar e alguém mendigando, né, e você tem condições ali de ajudar aquela pessoa vai ver aquela boa obra, é ela que precisa ver, ela que está precisando, ela que tem aquela necessidade naquele momento, e é naquele momento que você vai servir e vai ajudar aquela pessoa. Então aquela pessoa precisa ver esse amor de Deus, né, que está estampado em você para alcançá-la. Não é para você sair tocando trombeta, né, tirando foto e sair postando no Facebook, não é isso que Jesus quis dizer. Mas é que naquela ocasião, naquele momento oportuno, que alguém precisa dessa boa obra, pratique essa boa obra, para que aquela pessoa que está precisando veja essa boa obra. E o mais importante, para que essa pessoa que veja essa boa obra, glorifique o Pai que está no céu. Então essa boa obra, ela não é para glorificar o nosso nome, ela não é para glorificar a nossa instituição, não é para glorificar a comunidade religiosa que a gente faz parte, não é para glorificar nem mesmo o nome de uma ONG que você faz parte, de qualquer instituição, seja ela religiosa ou educacional, mas ela é simplesmente para glorificar o nome do Pai que está nos céus. E assim, se nós praticarmos nossas boas obras, certamente nós saberemos aí que nós podemos ajudar a iluminar melhor, né, as coisas que estão ao nosso redor, já que essa luz, na metáfora de Jesus, ela também simboliza aí essas boas obras. Então, nossas boas obras ajudam a iluminar. E ajudam a iluminar em que sentido? Nós temos aí as pessoas cada vez mais desacreditadas. Né? Tem um outro sermão de Jesus, um sermão profético, escatológico, lá em Mateus 24. Há um trecho em que Jesus comenta que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Né? Ia chegar um tempo que o amor de muitos esfriaria. Isso tem acontecido. Muitas pessoas já não têm mais uma crença viva, né? Já não conseguem mais olhar, por exemplo, até mesmo para igrejas cristãs ou para pessoas que se dizem cristãs, com bons olhos, pensando que pode vir alguma coisa boa de lá. Mas na medida que nós praticamos essas boas obras, na medida que nós vivemos o Evangelho como ele tem que ser vivido, na medida que nós amamos o próximo como amamos a nós mesmos, na medida que nós praticamos esse amor de Deus, de fato isso pode trazer uma iluminação diferente. De fato isso pode ajudar as outras pessoas a enxergarem melhor essa luz de Jesus Cristo, esse sol da justiça, essa luz do mundo, essa resplandecente estrela da manhã. Então eu finalizo aqui essa nossa reflexão incentivando você a praticar essas boas obras, a praticar o Evangelho, a praticar o amor, a viver esse amor, para que outras pessoas também possam enxergar essa luz e que sejam alcançadas por ela. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, eu agradeço pelo tempo que você passou comigo, né, por esses minutos que nós passamos aqui juntos, e eu quero junto com você encerrar esse nosso encontro aqui com uma oração. Então feche os seus olhos comigo, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e pedir a Ele também que continue nos ajudando para sermos verdadeiros seguidores, que são o sal da terra e que são luz do mundo, que são sal legítimo, não sal falsificado, não sal misturado, não sal híbrido, mas um sal verdadeiro. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus,
nós queremos deixar aqui diante do Senhor a nossa gratidão por esse tempo especial. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra, de fato, é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela nos ensina muita coisa. E hoje, Senhor, a gente aprendeu aqui a necessidade, a importância de sermos sal dessa terra e luz desse mundo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a cumprir essa missão, a sermos de fato isso. Não a termos sal em casa, não a termos luz em casa, mas a sermos sal dessa terra e luz desse mundo. Que isso seja a nossa essência, que isso faça parte da nossa vida. Que possamos realmente, Senhor, praticar as Tuas boas obras, para viver o Evangelho, viver esse amor transformador que nos alcançou um dia, que deu gosto para a nossa vida, que deu sentido para a nossa vida, que nos tirou das trevas e nos transportou para o Teu reino de luz. Que assim como isso aconteceu conosco, Pai, que nós também sejamos agentes do Senhor, do Teu Espírito, para que outras pessoas também possam experimentar esse sabor maravilhoso, esse tempero celestial, esse tempero do reino de Deus, essa luz do reino de Deus. Nós assim, ó Pai, oramos e nós assim então Te agradecemos por tudo que nós aprendemos, por tudo que nós ouvimos aqui nessa noite. E nos colocamos ao Teu dispor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que estiveram comigo aqui nesse tempo e eu espero você semana que vem. Esteja aí nos acompanhando, né? Estamos aí nessa sequência de exposições sobre o Sermão do Monte. E na semana que vem a gente começa então a nossa terceira mensagem dessa série. Espero vocês. Até lá e um grande abraço aí para todo mundo, em nome de Jesus.